Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje nós vamos conversar com um dos diretores da FESPESP, o advogado, funcionário aposentado do Tribunal de Justiça, Júlio Bonafonte. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. E o nosso convidado de hoje já é conhecido dos nossos telespectadores, Júlio Bonafonte. O Júlio Bonafonte é diretor da nossa federação, da FESPESP, e é um batalhador, especialmente nas questões dos precatórios alimentares. Júlio, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Góes, boa noite aos telespectadores do programa Cidadania e Serviço Público. Para nós é uma honra estar aqui novamente, mesmo que continuamos naquela novela, naquela saga do precatório, parece uma coisa interminável, chegar no fim do mundo e não se paga precatório. Acabamos de falar aqui sobre jabuticaba. Jabuticaba é coisa genuína nossa, né? E precatório só no Brasil existe, porque nos outros lugares deveu, perdeu, pagou. Aqui consegue-se fazer o passe de mágica de aplicar o calote há 30, 40 anos. Então, mas nós não desistimos, nós continuamos lutando, as entidades, a FESPESP, a CETES, todas as entidades do servidor público, ela luta porque nós não podemos se omitir, nós temos que brigar para receber o legítimo direito. Júlio, nós temos conversado muito aqui sobre o precatório alimentar, que é o caso específico. Vamos explicar de novo para que o nosso telespectador entenda o que é um precatório alimentar. Para refrescar a sua memória, o servidor público ele tem um salário, aposentadoria e pensão sonegada, não é pago, não se cumpre a Constituição. Então ele é obrigado a bater na porta da Justiça, ele entra com uma ação judicial, que é uma ação para poder recuperar esses salários, aposentadorias e pensões que não foram pagas. Aí ele ganha, transita em julgado, transitar em julgado é definitivo a decisão. Isso vamos relembrar, dar um pequeno exemplo, gatilho salarial, 1987, já passou quase 29, 30 anos, e você entrou com o gatilho salarial, que foi sonegado, ganhou e vira precatório. Virou precatório, que é uma dívida que o Estado tem que pagar, ele coloca no orçamento, está na Constituição Federal, artigo 100, só que ele começa a fazer o calote. Há 33 anos que não paga o precatório. Bem, fala, mas ele não paga. Quando a gente não paga, não acontece nada com ele, é problema de punição, falta de punibilidade. Então, precatório, na verdade, é salário do... Porque não é um benefício a mais. Não. É salário do servidor que foi pago erradamente. E foi sonegado, deixou de ser pago. Ou foi sonegado, ou não foi pago. E tem que entrar na justiça para receber o seu direito. Isso. Entra na justiça, se ganha a ação, vira precatório alimentar, ou seja, o Estado fica obrigado a pagar aquela quantia. Estados e municípios. E não está pagando há quanto tempo, Júlio? Veja bem, só para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo, que é o mais, não paga precatório desde 1999. Agora está entrando no ano 2000. Número de ordem cronológica, porque quando apresenta a dívida, tem um númerozinho de ordem cronológica, para um não passar na frente do outro. E aí, não está pagando desde o ano 2000. Você imagina, são 16 anos de calote. E o que é pior, nós estamos falando de uma dívida de 25 bilhões de reais. A prefeitura também, da mesma forma, desde 2001 não paga. E tudo isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, correto? E aí é triste, por quê? Porque, veja bem, se o Supremo falou, não admito mais emenda nenhuma legislativa, está decidido, você tem 5 anos para pagar, para não dizer que não tinha que ter emenda nenhuma, apareceram 2 emendas. Uma
feita aqui pelos governadores e prefeitos, e outra pelo senador José Serra. Esses 5 anos a mais para pagar, ele vai até quando? Até 2020, de 2016 a 2020. Quer dizer, quem tem hoje 80 anos vai estar com 80 e quase 85. 85, mas veja bem, mas ele está lá com precatório há 20 anos atrás. Sim, sim. Se continuar vivo além disso. E né? nessa análise que você está fazendo de tempo de vida, já faleceram mais de 100 mil sem receber. Agora, esse dinheiro que você está dizendo que está no banco, que o banco utiliza, quem deposita esse dinheiro lá e por quê? Quando alguém, uma empresa ou alguém particular vai ter uma causa no judiciário, ele é obrigado a fazer um depósito. Esse depósito ele fica no banco por anos e anos a terminar o processo. E você imagine muitos e muitos anos, muita gente depositando, é um volume muito grande de dinheiro que fica. E que o banco pode se utilizar e ganhar dinheiro em cima desse dinheiro. O que você colocou é a raposa para tomar conta do galinheiro. O dinheiro que você colocou no banco, ele não vai deixar parado. Ele pega e aplica e empresta. Ora, mas quando ele devolve, se ele tiver que devolver depois de 10, 15 anos, ele devolve na base da caderneta de poupança. Aplicou a 70, 80, devolve porcariazinha da TR, da caderneta de poupança. Então ele ganha uma verdadeira fortuna o banco. E o tribunal tem um contrato com o banco que também ganha um spread bancário em cima desse recurso. O tribunal também ganha um percentual em cima desse dinheiro. Isso. Que acaba utilizando esse dinheiro. E o governo do estado, o executivo, também utiliza desse dinheiro? Não, agora vai. De acordo com a emenda aprovada, de acordo com a decisão do Supremo, ele pode utilizar, até no caso, até 20%, 40% desse valor para poder pagar os precatórios alimentares. Só pode usar para pagar precatórios alimentares? Esse é o grande problema. Só pode usar para pagar precatório alimentar. Só que governadores e prefeitos, já principalmente da região norte, já estão, isso para usar para pagar a previdência, funcionalismo, tem um desvio nesse sentido. Esse é o grande problema que nós também estamos fiscalizando e combatendo, porque é só para pagar precatório. Bom, que saída nós temos agora? Como é que aqueles que precisam receber o precatório, que tem até uma idade mais avançada, o que está acontecendo? Como é que ele vai se brigar por isso? Bem, veja bem, decisão do Supremo, 5 anos, nós queremos isso. Você tem que receber até o ano 2020, você tem que receber seu precatório devidamente atualizado. Aí vai entrar um outro aspecto, que o governo, sabendo disso, que ele não pode fugir desses 5 anos, e o Supremo tem que respeitar a sua própria decisão, caso contrário, aí ele vira Supremo de frango, porque ele tem que fazer respeitar a sua decisão, porque se não cumprir sua decisão, aí acabou segurança jurídica. Então, como eles sabem que tem que cumprir 5 anos, eles estão querendo, na atualização do cálculo, eles querem pagar com TR. TR é da cadeira de poupança, ela já foi extinta há 20 anos, e eles estão ressuscitando a TR. O que quer dizer isso em termos de atualização? Você que tem que receber até o ano de 2020 todo o seu precatório, a hora que pagar, tem que pagar com IPCA. A diferença entre IPCA e TR é 40%. Então eles querem passar a mão em 40%. Se voltar, hoje está pagando pelo IPCA. Os precatórios, de acordo com a decisão do Supremo, tem que pagar IPCA. Só que tem um outro caso, que é uma outra decisão, que está se discutindo se tem que pagar, se continua a pagar IPCA ou se volta a pagar ITR. E esse julgamento... Que diminui em 40%. Que diminui em 40%. E ressuscita aquilo que já foi morto em... E veja bem, a TR só prevaleceu desde quando? Desde o plano Collor. Ela morreu, ela está extinta. Ela não serve para medir a inflação, a TR. E o Supremo já declarou ela inconstitucional também. Então não pode ressuscitar a TR e pegar 40% do seu valor, do seu crédito. Isso é um direito de propriedade, ofende também a Constituição Federal. Então nós estamos acompanhando, e até para fazer, fica difícil falar, porque a pergunta que você tem direito a fazer é, bom, tá bom, você falou tudo isso, Júlio, o Gósio, nós já lutamos, levamos tudo. Quando é que eu vou receber o meu precatório?
Será que eu vou receber em vida? Será que eu vou morrer? Porque a gente começa a falar 20 anos, 85, 30 anos, a gente começa a falar num tempo que é absurdo. Quer dizer, você já devia ter recebido há muito tempo. E agora você fala, bom, com toda essa confusão, PEC 1, PEC 2, decisão no Supremo, IPCA, ATR, esse imbróglio todo que é um economês e um juridiquês que você não precisa entender. Você só pode ficar com a seguinte certeza: você tem que receber seu precatório até o ano de 2020. E é uma colher de chá, porque, veja bem, quem tem muita idade, você tem mais 5 anos para frente. Então, vai ter que ser pago esse ano de 2016. Vamos dar um exemplo. Você tem o precatório do ano de 2001. Tem que pagar esse ano. Você pega 5 anos e você tem que pagar 15 anos. Então, como é que seria o procedimento? A cada 3 anos você tem que pagar em um ano. Em 2016 você tem que pagar 2001, 2002, 2003. E assim sucessivamente, senão você não consegue pagar. Então, os 15 anos que está devendo, 16, você tem que pagar a cada 3 anos, a cada ano. Para nos 5 anos você quitar. Então, a decisão no Supremo que tem que pagar até 2020 aconteceu quando? Ano passado? Aconteceu na DIN 4357, que é uma arguição direta constitucional, no ano passado. No ano passado. Então, esse ano está pagando de acordo com a decisão do Supremo? Esse ano, então, os precatórios que estão sendo pagos, estão pagando com a decisão do Supremo com o IPCA. Você imagina, alguém recebe com o IPCA e a outra decisão querer pagar a TR. Não pode retornar. Eu fiz essa coisa julgada, não existe essa retroação, né? Agora, como é que é feito esse pagamento? O dinheiro vem do Executivo para onde? Para o Tribunal de Justiça, deposita na conta do Tribunal de Justiça, que deposita na conta do juízo da execução, onde corre o processo. Nós temos no Tribunal de Justiça uma vara de execuções. E essas varas de execuções é que fica o depósito judicial, que é um outro drama que nós estamos lutando, porque tem depósitos lá e está duro de poder levantar o depósito. Porque está depositado, a gente fala, mas eu fiquei sabendo que foi depositado. Aí é outra novela para poder levantar o dinheiro, porque eles querem que habilita. Alguns, infelizmente, acabaram falecendo dentro do processo. Você precisa regularizar o processo. E o advogado também não consegue, às vezes demora mais de 1 ano. Falta de funcionário no judiciário. Aí nós temos vários problemas. Quer dizer, é duro de depositar, quando deposita é duro de levantar. O programa Cidadania e Serviço Público é da nossa federação, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E se propõe a discutir com você, cidadão. Você que paga impostos, que quer um bom serviço público. E com você, servidor público. Você que é a ligação entre o direito que o cidadão tem lá na Constituição, é você quem passa para ele esse direito. Não é isso, Júlio? Exatamente. E a importância de exatamente essa colocação, nós sempre lutamos por um serviço público de qualidade. E o exercício da cidadania, o programa fala cidadania, a cidadania é exatamente o que o outro falou, a saúde, a educação, a segurança, a própria justiça, esses são direitos que estão na Constituição Federal. Então, você paga os impostos, o servidor público, nós queremos um serviço de qualidade, oferecer, já que você está pagando, você precisa ter um serviço de qualidade. E o servidor público é fundamental. Não se exerce, não existe Estado sem um servidor público. Então, a defesa do serviço público de qualidade e o servidor público é fundamental para você, para que você possa ter a creche, a educação, enfim, tudo aquilo que você imagina. Quando você vê o seu vizinho, pode ser servidor público, está lá para te servir. Servidor público é servir a população. E aí entra essa questão desse projeto, porque corrupção, desmandos, más gestões financeiras, de repente, parece que o culpado quem é? É o servidor público. Pois é, pois é. O assunto é um PLP de número 257 de 2016, que vamos esmiuçar um pouco para o espectador o que é, né, Júlio? Porque ele viu por aí, na televisão ou nos jornais,
falando da necessidade de modificação, porque o Estado está falido, e o servidor, por seu lado, dizendo, tudo bem, nós estamos até de acordo que o Estado tem que ter um tempo maior para pagar, mas nós somos contra o PLP 257, porque ele tira direitos dos servidores e também direito do próprio cidadão. Então vamos explicar um pouquinho. O que é o 257? O 257, veja bem, aconteceu tudo isso que você está acompanhando, mas de repente os estados e municípios estão devendo, porque a União, ela centralizou a arrecadação, dinheiro está na mão da União, os estados e municípios estão falidos, muito bem. Aí o que eles fazem? Eles vão de chapéu na mão, na União, lá no Federal, falam, você precisa socorrer, porque nós estamos falidos, nós não temos dinheiro para nada. Os estados e municípios. Muito bem, a União falou, bom, tá bom, eu vou socorrer vocês. Então, o PL 257 é socorro financeiro para os estados e municípios. Muito bem. Socorrer é obrigação da União. Aliás, precisa ter uma reforma tributária para ter uma melhor distribuição de recursos financeiros para que não aconteça isso. Os estados e a União pegavam dinheiro emprestado da União e pagam juros absurdos. Então pagava, quando terminava 10, 15, 20 anos, ficava devendo mais do que pagou, que era antigo, que nem aquela casa do BNH. Bom, foram lá. Só que a União disse o seguinte, olha, eu socorro você, eu empresto, vou dar um dinheirinho para você, mas só que vou dar algumas exigências. E aí as exigências, por incrível que pareça, quer dizer, exigência teria que ser uma melhor administração, você não pode gastar dinheiro com publicidade, você não pode gastar... Agora não, quem é que é o bode expiatório? Você vai ter que fazer isso com funcionalismo, não vai ter mais concurso público por um determinado tempo. Você não pode dar reajuste que está na Constituição, a inflação, a revisão, por 2, 3, 5 anos. Quer dizer, não pode dar nada. O funcionário fica sem salário. Você não pode, veja bem, tudo que é de despesa de pessoal, pagar auxílio, gratificação, pagar uma licença-prêmio, enfim, os direitos dos servidores, esses também ficam suspensos, não pode ser pago. Então, no final das contas, Previdência, você está pagando 11%, nós vamos passar para 14%, vamos aumentar a Previdência. Resumo, se você for fazer um apanhado geral, o culpado de tudo isso que aconteceu, dessa má gestação de recursos financeiros pelos estados e municípios, quem? É o servidor público. Por que a gente está especificando isso, está contando isso para você? Porque vai refletir no serviço público. A partir do momento que não tem servidor, que não faz concurso, a sua creche, o hospital, a escola, ela vai sofrer com isso. Então, nós chamamos um desmonte do serviço público, na verdade, está desmontando o serviço público, como se pudesse pegar aquilo que está na Constituição e falar, ó, não vale mais. Por uns 5 anos não está valendo, está escrito, mas não vale mais. Não é verdade, mano? É verdade. Então, acho que tem que ficar bem claro para o espectador que não é só o servidor público que perde. Sim. Aliás, o servidor nem estava brigando simplesmente por ele mesmo, né? Mas pelo próprio serviço público, pela destruição do Estado, do bem-estar social. Exatamente. Do Estado que serve a você que paga impostos, né? Veja bem, imagina, Júlio, o que aconteceria se nestes 2 anos não pudesse haver mais nenhum concurso público e não pudesse ser admitido mais ninguém no funcionalismo público. Como ficaria? Você falou da creche, posto de saúde, que já não tem médico, já não tem enfermeiro. É muito fácil. Pega o exemplo do posto de saúde ou do hospital. O governante vai lá, é muito bom, principalmente que é época da eleição, ele vai lá, inaugura um hospital e tal, só que depois, dentro desse hospital, não tem um funcionário, um auxiliar de enfermagem, não tem quem vai cuidar, não tem o remédio, não tem a maca, não tem nada. Então, o que adianta aquele hospital? E isto é muito importante. O hospital, a creche, a educação, a escola, é para quem precisa.
É para você, cidadão, é o que tem recursos, menos recursos. A proteção da Constituição é para aqueles. Quando você fala um salário mínimo, é para o que ganha menos. Então, é a proteção para quem precisa no exercício da cidadania. E agora eles querem fazer um desmonte. Quer dizer, vai socorrer o Estado, o município que gastaram dinheiro indevidamente, que fizeram uma péssima administração e agora vai prejudicar sua creche, a escola, o posto de saúde, a segurança pública. Quer dizer, é um absurdo. E o servidor público que quer exercer, ele é o agente da cidadania, que quer praticar um serviço público de qualidade, que não é favor, é obrigação, ele não vai conseguir porque o Estado não vai dar meio para eles poderem exercer essa cidadania. Pois é, e o servidor também fica sem vontade até de exercer o trabalho que ele deveria exercer. Você imagina você ficar 2 anos com a inflação que a gente tem, sem a possibilidade mínima de aumento, nem da inflação. Fato. Aliás, nós já estamos. Felizmente, Góes, a reação é muito importante, que você acompanhe e reaja. Nós temos que reagir. Essas injustiças, essas indignidades que se praticam, nós fomos levar, todas as entidades, fomos lá na Câmara, no Congresso, para poder dizer para cada deputado: se você fizer isso, você está votando contra o povo. Então nós vamos denunciar esse voto. E algumas das coisas a gente conseguiu evitar. Porque, veja bem, nós estamos naquela situação que você evita o pior. Não que você tenha conseguido o melhor. Nada maravilhoso. Nada, ao contrário. Mas você consegue diminuir o saco de maldade. E algumas delas a gente conscientizou os deputados e foi uma grande vitória das entidades do servidor público que pressionaram até alguns deputados que tomaram iniciativa com Arnaldo Faria de Sá e outros, para que a gente pudesse reagir e fazer, porque senão eles enfiar a goela abaixo da população esse maldito projeto de lei 257. Tem outros projetos aí também que vêm na mesma esteira, né? 241. 241 é um projeto de emenda constitucional, é pior ainda, porque esse, Góes, joga 20 anos. E se fala em 20 anos, está aparecendo a questão do precatório. Quando fala 20 anos, pensa em precatório. Não, é 20 anos também que eles querem definir isso, é inconstitucional. A União não pode falar o que o Estado pede, é autonomia federativa, está na Constituição. Você não pode ditar para a União não pode ditar para os estados e municípios o que eles têm que fazer nos próximos 20 anos. É absolutamente constitucional. Está na Comissão de Constituição e Justiça. Então nós estamos acompanhando e lutando para que isso não aconteça, porque a nossa defesa é pelo serviço público de qualidade. E isso que é importante, além do próprio servidor, que é o agente da cidadania. Agora, vem aí mudança também, é o que se está propondo, mudança também na Previdência, né, Júlio? Pois é. E me parece que aí vem Previdência não só pública, como privada também na mudança. Exceto militares, né, Góes? Militares. Exceto militares. Aí fora os militares. Já tiraram o militar fora, porque o militar falou: opa, como é que é isso? Saiu fora. E aí, o que estão pensando em fazer? Estão pensando em aumentar a idade. Mulher, homem, 65 anos. 65 anos. Vamos fazer um cálculo simples para você entender. Antigamente, no nosso tempo, quem começava com 14 anos vai ter que trabalhar 41 anos. Antigamente se aposentava com 30, hoje com 30 o trabalhador, ele vai ter que trabalhar 41. Então ele não pode começar cedo. Seria bom se o nosso nível nós pudesse, nossos filhos pudessem estudar até 25 anos. Só estudando? Saía da universidade que nem nos Estados Unidos, aí 25, com 35, 60, aí seria uma maravilha. Mas não é a nossa realidade. Nós temos que começar muito cedo. E aí você vai trabalhar mais, quer dizer, vai esticando o tempo. Conclusão, 65, mas está vivendo mais. Ora, está vivendo mais, mas ele pode viver mais e também gozar, porque o que está se falando, a leitura é o seguinte: você vai aposentar com 75, mas você não tem direito de aproveitar a sua aposentadoria. Você tem que, você viver até 75 anos, você morre e acabou.
Então não é uma lógica correta, é errado, absolutamente errado. A lógica correta, você pagou tanto de contribuição, você fez um laço financeiro, então você custeia a sua aposentadoria. Você não precisa ficar trabalhando até morrer. Aí não existe aposentadoria. E aí também entra a questão da pensão, que eles vão modificar, eles não querem pagar mais pensão. Então, estamos numa situação. E o percentual? Percentual, então, 11%, eles acham que é muito pouco, é passar para 14%, para 16%. Nós já tivemos esses problemas. Então, veja bem, se você pegasse o seu dinheiro e pudesse aplicar o seu dinheiro, a contribuição, desde quando você começou, poxa vida, com 20, 22 anos de contribuição, você teria dinheiro para receber aposentadoria e pensão pro resto da vida. Mas não, fica na mão deles. Aí você escuta muito na televisão, a Previdência é deficitária, é uma mentira. A Previdência não é deficitária, ela é superavitária. Evidente que se você pegar da Previdência e pegar o dinheiro que é da saúde, o SUS é saúde, e tirar da Previdência, aqui vai faltar. Se você pegar da ação social, que você que é do outro ministério, e pegar da Previdência, todo mundo vem aqui, pega o dinheiro da Previdência e a Previdência é deficitária. A Previdência foi feita só para pagar aposentadoria e pensão. Então ela é superavitária. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa feito para você, cidadão, você que paga impostos e que quer um bom serviço público, e também feito para você, servidor público, que é quem leva ao cidadão o direito que está na Constituição. Até o nosso próximo programa.